Oi, gente. Meu nome é Adriele. Meu nome é Juliana. Estamos aqui para deixar uma palavra do coração de Deus para o seu coração. A palavra de hoje se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, onde diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Aqui é uma palavra, direcionada do Espírito Santo por meio de Paulo para nossos corações hoje, que nós devemos viver pela fé e não por vista. Por quê? Porque às vezes o cenário, as coisas ao nosso redor, tudo diz que nada daquilo que a gente espera vai acontecer. Mas a gente tem que olhar para aquele cenário e mesmo vendo tudo aquilo dizendo que não, a gente ainda crê que sim, pode vir a acontecer. Porque a definição de fé é crer que algo possa vir a acontecer mesmo quando não tem ali algo que coopera ao favor, né? Mesmo quando a gente vê que tudo diz que não, a gente mesmo assim crê que algo venha a acontecer, porque a gente crê no Deus que a gente serve, né? É verdade, né? E realmente, crer no Senhor é isso, né? A gente olhar com os nossos olhos de fé realmente, né? Não com os nossos olhos carnais, né? Olhar para as coisas que estão nos acontecendo e crer que Deus tem poder para nos tirar daquela situação e para mudar o quadro na nossa vida, né? Exemplo, né? Eu pegar e achar, tipo, eu quero entrar numa faculdade esse ano, Deus me fez uma promessa e eu começar a me preparar pra isso, né? Como eu vou me preparar? Vou comprar meu estojo, vou comprar meu caderno, eu vou comprar uma mochila, porque eu creio pelos olhos da fé que esse ano Deus vai abrir a porta da faculdade que Ele disse pra mim que abriria, né? Eu tô olhando com os olhos da fé, tudo diz que não, eu não tenho condições, eu não tenho como fazer a faculdade, mas se Deus disse que eu vou fazer, então eu vou me preparar. E hoje Deus quer falar isso conosco, né? Ele quer que a gente se prepare para viver aquilo que Ele nos prometeu. Como? Não olhando com os nossos olhos carnais, né? O terreno assim, mas com os nossos olhos da fé. E Deus, Ele se agrada muito desses nossos passos de fé, né? E por meio da palavra a gente vê muitos exemplos, né? De pessoas que deram passos de fé, né? E alcançaram o milagre de Deus, né? Um deles que é muito conhecido é a mulher do fluxo de sangue, né? Ela pensou consigo: se eu apenas tocar na veste de Jesus, eu serei curada. E por mais que o cenário que ela, ela tinha que passar no meio de uma multidão para chegar até Jesus. E passando no meio daquela multidão, ela corria o risco das pessoas reconhecerem ela e espancar ela. Porque naquela época, a mulher, quando ela ficava naqueles dias, ela era tida como impura, né? Então ela não podia fazer parte da sociedade naquele momento. Só que a mulher do fluxo de sangue, ela estava naquela situação há 12 anos. Então, quando ela saiu de casa para ir até Jesus, ela sabia de todos os riscos que ela corria, mas ela teve fé que chegando até Jesus e tocando em suas vestes, ela seria curada. E ela foi até lá e tocou em Jesus e foi curada, né? Outro exemplo de fé foi Noé, né? Deus disse para Noé, faz uma arca que eu vou fazer chover durante 40 dias e 40 noites. E Noé, começou a construir a arca. E o povo, vendo Noé construindo aquela grande arca, dava risada na cara de Noé, pensando: o que esse homem louco tá fazendo uma arca? Olha o sol que tá, não tem nenhuma nuvem no céu, não vai chover. Não vai chover esse tanto de água que ele disse que vai chover, para construir uma arca. E mesmo assim, Noé pensava consigo. Imagino eu que Noé, mesmo ouvindo aquelas críticas, aqueles deboches, do povo, ele pensava: não, mas Deus disse pra mim que vai chover, então vai chover. Pode não ter uma nuvem no céu, mas Deus disse que vai chover, vai chover. E Noé foi, Tanto que foi, se não me engano, mais de 100 anos Noé construindo a arca. Até que chegou o dia, então, que realmente Deus mandou o dilúvio, Noé, ele teve, fé, ele continuou crendo, mesmo vendo que tudo dizia que não, E se ele ficou, preparando a arca. Exatamente, pra ele e pra família dele, porque Deus já tinha avisado, Tem mais exemplos de fé também. Eu acho muito maravilhoso essa palavra, se não me engano, tá em Lucas 8, que agora não, acho que era um príncipe da sinagoga ou algo do tipo, ele mandou que seus mensageiros, guardas, fossem até Jesus. Isso. Fosse até Jesus, porque ele tinha um servo, um escravo que ele gostava muito e que ele estava muito doente, estava à beira da morte. E então os mensageiros foram até Jesus e falaram: olha, mestre, tem como o senhor ir até a casa de fulano lá, porque ele está muito doente, ele está a ponto da morte. E Jesus insistiram tanto para que Jesus fosse.
E quando Jesus está a caminho da casa desse homem que estava doente, o centurião, né? Ele mandou mais mensageiros dizendo: cheguem até Jesus e digam para Jesus que eu não sou digno de receber ele na minha casa. Mas diga para ele que se apenas uma ordem que ele der, o meu servo será curado. E quando os mensageiros se reencontraram com Jesus, falaram para Jesus, né, sobre o que o centurião tinha falado, Jesus disse: olha só, nunca vi fé como esta em Israel. E Jesus deu uma ordem para que o servo do rapaz fosse curado. E lá, né, mesmo Jesus estando longe da casa do servo, o servo foi curado por meio da fé, né? É verdade. Tem uma também, na palavra também fala sobre o cego Bartimeu, que eu acho que é uma das que eu mais amo. Sim. Realmente é um grande exemplo de fé, né? Porque imagina, a palavra do Senhor diz que ele era um cego, né? Que ele estava ali na beira do caminho. E a palavra do Senhor diz que ele escutou, né? A multidão se aproximando e passando, né? E ele perguntou para alguém da multidão, né, quem estava passando ali, né? E ele falou, né, que era Jesus de Nazaré que estava passando. E a palavra diz que Bartimeu logo se levantou e não, ele estava sentado ainda e começou a gritar, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu acho muito incrível porque a multidão que estava aqui, tinha os olhos nus, que conseguiam ver Jesus, contemplar Jesus, respondeu a Bartimeu que Jesus de Nazaré estava passando. Mas Bartimeu enxergou algo maior, né? Ele declarou que Jesus era filho de Davi, ou seja, era da descendência, ele realmente era o Messias, né? Aquele que viria para morrer por nós na cruz do Calvário. Ou seja, é um grande exemplo de fé, porque embora ele não enxergasse, ele não via Jesus, ele cria que realmente Jesus era o Messias. Então, nossa, acho maravilhoso isso. Sim, e Deus eu vejo assim, eu imagino assim, sinto muito no meu coração isso, que Deus ele se alegra muito quando a gente dá esses passos de fé, né? Que nem, eu imagino assim, tem vezes que às vezes a gente não tem muito dinheiro assim, né? Às vezes a gente tem só umas moedas lá que outra pra passar a semana assim, e daí a gente vai no culto e o Espírito Santo toca no nosso coração: dá esse que tu tem de oferta. E a gente pensa: Senhor, mas é tudo que eu tenho, o que eu vou passar a semana? Senhor, não, mas dá esse de oferta. E a gente dá de oferta e pensa: não, o restante da semana Deus proverá. E Deus provê mesmo, né? Deus provê porque ele vê que a gente obedeceu a ele, né? Teve aquele ato de fé, crendo que ainda que a gente desse tudo que a gente tinha pra ele naquele momento, nos próximos dias ele iria prover, né? Que nós não iríamos se preocupar. E eu acho isso muito maravilhoso, né? E essa noite o Senhor nos convida, né, a darmos mais passos de fé, né, como a Ana falou, a gente nos prepararmos para receber a nossa bênção, né, que a gente pede tanto para receber uma bênção, né, mas a gente não se prepara, né, que nem, por exemplo, eu quero, por exemplo, eu vou falar o meu, né, eu quero me casar, né, quero conhecer meu varão abençoado que Deus tem pra mim, mas daí eu peço pra Deus me enviar a bênção, mas aí eu não vou fazer meu cabelo, eu não faço minha sobrancelha, eu não compro uma roupa nova. Como é que eu vou me preparar pra bênção? Não aprenda a fazer comida. Não aprenda a fazer comida. Gente, isso acho que a Ana falou e é verdade. Eu lembro que eu aprendi a fazer comida, gente, em 2019. Porque eu trabalhava o dia todo, estudava de noite, então eu nunca tinha tempo de aprender a cozinhar. E ali no ano de 2019 eu fiquei desempregada em torno de uns 6 meses. E ali Deus me ensinou muita coisa. Eu falei: ô Jesus, o Senhor tá me preparando para receber a bênção, né? Aprendi a cozinhar, depois aprendi a lavar roupa também. E Deus ele vai nos ensinando e vai nos ajudando a nos preparar pra gente receber a nossa bênção, né? Porque a gente precisa de mais estrutura também pra isso. É verdade. Eu acredito que seja isso, né? É verdade. Se você gostou da palavra de hoje, curta, comenta, compartilha aí. Se inscreva no canal. E não se esqueça de dar um passo de fé nessa semana. Amém?